O passado que não descansa. Eu nunca quis falar sobre isso. Passei anos fingindo que nada aconteceu, que minha mente já havia enterrado essas lembranças no lugar mais profundo e esquecido da memória. Mas o passado tem um jeito cruel de não descansar, de se arrastar para fora das sombras quando menos esperamos. Agora que estou velha, sentada sozinha na cadeira de balanço da minha varanda, sinto que preciso contar essa história antes que seja tarde demais. O tempo passou e a vizinhança mudou. As crianças que antes corriam pelas ruas se tornaram adultos ocupados. Os vizinhos antigos se foram e novas famílias chegaram sem saber dos horrores que esse lugar já testemunhou. A casa ao lado, onde tudo aconteceu, ainda está de pé, mas nunca mais foi a mesma. Às vezes, vejo seus novos moradores e me pergunto se sentem a presença que eu sinto quando olho para aquelas paredes. Será que percebem o peso invisível que ainda paira ali? Ou será que sou só eu, assombrada pelos fantasmas da minha própria memória? Eu me lembro de Bruna como se fosse ontem. Uma menina linda, cheia de vida, sempre sorrindo. Mas aquele sorriso, aquele rosto inocente, um dia se transformou em algo que nunca deveria existir neste mundo. Não sei se foi castigo, se foi azar ou se algo mais antigo e maligno a escolheu. Só sei que eu vi tudo. E o que aconteceu com Bruna ainda me assombra todas as noites. Esse não é um conto de superstição, nem uma história inventada para assustar crianças. Não estou aqui para convencer ninguém. Eu mesma não queria acreditar. Mas depois do que vi com meus próprios olhos, nunca mais consegui dormir sem uma luz acesa. E agora, eu preciso contar. Porque mesmo depois de tantos anos, eu ainda sinto que ele nunca foi embora. A casa ao lado sempre foi cheia de vida. O Sr. Osvaldo e Dona Marta eram pessoas simples, trabalhadores honestos que construíram a família com base na fé e no esforço. Eles tinham 2 filhos, Bruna, a mais velha, e um menino mais novo, Samuel, que na época tinha apenas 7 anos. Eu gostava de observar aquela família. Nos finais de tarde, Dona Marta costumava varrer a calçada enquanto Bruna ajudava o irmãozinho a fazer lição de casa na varanda. O Sr. Osvaldo voltava do trabalho sempre cansado, mas sorridente, parava para conversar comigo enquanto fechava o portão de ferro que rangia a cada movimento. Eram uma família feliz. Bruna era o orgulho dos pais. Inteligente, educada, sempre com um brilho nos olhos. Gostava de ler. Passava horas sentada na sombra da árvore no quintal, mergulhada em seus livros. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Sonhava em cursar enfermagem, ajudar pessoas, fazer algo que importasse no mundo. E ela era querida por todos. Uma menina doce que parecia iluminar qualquer lugar por onde passava. Mas esse brilho foi apagando aos poucos. Foi tão sutil no começo que ninguém percebeu. Pequenas mudanças que pareciam apenas fases normais de uma adolescente. Primeiro, parou de sair com os amigos. Depois, passou a se fechar no quarto por mais tempo do que o normal. Ouvia-se a mãe dela chamando para o jantar, e Bruna demorava a responder. Depois, vieram os olhares. Lembro-me de um dia específico, uma tarde comum. Eu estava no meu quintal, cuidando das plantas, quando olhei para a casa deles. Bruna estava parada na janela do quarto, olhando para fora. Seu rosto estava pálido, sem expressão. Eu acenei, como fazia sempre, mas ela não respondeu. Não piscou. Apenas me observava. Foi quando senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era apenas a falta de reação dela. Era o jeito como olhava. Não parecia Bruna. Algo estava mudando naquela casa, mas ninguém podia imaginar o que ainda estava por vir. No início, eu tentava ignorar aquela sensação estranha que crescia dentro de mim. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Talvez Bruna estivesse apenas passando por uma fase,
como qualquer jovem. Mas com o passar dos dias, os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. Primeiro foram os ruídos. Minha casa sempre foi silenciosa à noite. Desde que fiquei viúva, há muitos anos, aprendi a apreciar o som da brisa balançando as folhas e o leve rangido dos móveis antigos. Mas então, começaram os sons vindos da casa ao lado. No começo, eram apenas sussurros, baixos, confusos, como se alguém estivesse conversando sozinho. Pensei que talvez Bruna estivesse falando ao telefone ou ouvindo rádio. Mas com o tempo, os sussurros viraram murmúrios constantes, sempre depois da meia-noite. E então vieram os passos pesados, lentos, indo e vindo dentro da casa, como se alguém estivesse caminhando pelos corredores sem parar. Mas havia algo estranho neles. Eram ritmados demais, como se alguém estivesse seguindo um padrão, de um lado para o outro, sem nunca parar. Eu tentava ignorar, mas naquela madrugada, algo me fez congelar. Acordei sem motivo, o coração acelerado sem explicação. Foi quando percebi que os ruídos na casa de Bruna haviam cessado. Pela primeira vez em semanas, silêncio absoluto, mas então ouvi. Um estalo alto, seguido por um arrastar de móveis. Um barulho seco, como se algo tivesse sido arremessado contra a parede. Meu primeiro instinto foi correr para ver se alguém precisava de ajuda, mas algo me segurou. Um medo primitivo, instintivo, que me dizia para não me aproximar. Fiquei sentada na cama, imóvel, esperando que tudo passasse. E então, no meio da escuridão, ouvi o som mais terrível de todos. Uma risada. Não era uma risada comum. Não era de alegria, nem de brincadeira. Era uma risada baixa, rouca, arrastada. Algo entre um suspiro e um sussurro. Uma risada que não parecia humana. Naquela noite, entendi que algo muito errado estava acontecendo na casa ao lado. E que, de alguma forma, aquilo também me observava. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Talvez estivesse imaginando coisas. Talvez a noite mal dormida tivesse mexido comigo. Mas então, vi Bruna novamente. Ela estava no quintal, parada ao lado da árvore onde costumava ler seus livros. Só que dessa vez, não havia livro algum. Ela apenas ficou ali, imóvel, olhando para o nada. Por um instante, hesitei. Algo me dizia para não chamar seu nome, para fingir que não havia. Mas minha curiosidade, ou talvez um resto de preocupação, foi mais forte. Caminhei até a cerca baixa que separava nossas casas e a chamei. Bruna demorou a reagir. Lentamente virou o rosto para mim. E foi aí que eu vi. Os olhos dela não eram os mesmos. Antes tinham vida, tinham brilho. Mas naquele momento, pareciam fundos, vazios, sem qualquer centelha de humanidade. Eram olhos opacos, sem expressão. E o que me assustou mais foi que ela não piscava. O tempo todo, apenas me encarava. Não havia raiva nem tristeza. Apenas algo indescritível. Algo que não deveria estar ali. O desconforto tomou conta de mim. Minha respiração ficou curta. E um arrepio subiu pela minha espinha. Quis desviar o olhar, mas não consegui. Era como se algo naqueles olhos me puxasse, me prendesse. Então, de repente, ela sorriu. Não foi um sorriso comum. Não havia doçura nele. Não havia alegria. Foi um sorriso frio, calculado, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. O medo me fez recuar. Eu não sabia o que estava acontecendo com Bruna. Mas uma coisa era certa. Aquela não era a mesma menina que eu via crescer desde pequena. Algo dentro dela havia mudado. E pela primeira vez, tive a certeza de que não era apenas imaginação minha. Algo estava tomando conta de Bruna. E eu não podia fazer nada para impedir. Nos dias que se seguiram, a casa ao lado mergulhou em um silêncio inquietante. Antes, era comum ouvir o som da televisão ligada, a voz de Dona Marta chamando as crianças para o jantar, o latido do cachorro no quintal.
Mas agora, nada. Nenhum ruído, nenhum sinal de vida. O silêncio absoluto era ainda pior do que os sussurros da madrugada. Era como se a casa estivesse vazia, como se todos tivessem desaparecido. Mas eu sabia que estavam lá. De vez em quando, via a silhueta de Dona Marta espiando pela cortina da sala, com os olhos fundos e a expressão carregada de medo. O Sr. Osvaldo já não saía para trabalhar como antes. O pequeno Samuel, que costumava brincar no quintal, não dava mais um passo para fora da casa. E Bruna não aparecia mais. Passei a observá-los em silêncio, sentada na minha varanda. Algo dentro de mim queria saber o que estava acontecendo, mas outra parte dizia que era melhor não me envolver. Até que, certa noite, algo me despertou. Eram 3 da manhã quando acordei sem motivo aparente. A rua estava deserta, coberta por uma neblina fraca. Olhei instintivamente para a casa ao lado. A porta da frente estava entreaberta. O medo se espalhou pelo meu peito. Por um instante, pensei em levantar e ir até lá, mas algo me fez congelar. Uma sombra se moveu dentro da casa. Não sei explicar. Não era uma pessoa comum andando de um cômodo para o outro. O movimento era estranho, irregular, como se algo rastejasse pelas paredes, se esgueirando pelo corredor. Meu coração disparou. A porta se fechou devagar, sem um único ruído. E então, o silêncio voltou. Fiquei ali, sentada, tentando convencer a mim mesma de que minha mente estava pregando peças, que talvez fosse apenas um jogo de sombras, um truque da noite. Mas no fundo, eu sabia. Algo dentro daquela casa estava se movendo. Algo que não deveria estar lá. O silêncio durou pouco. Poucos dias depois daquela madrugada em que vi a sombra se mover dentro da casa ao lado, o silêncio foi quebrado de maneira brutal. Era tarde da noite quando acordei sobressaltada, o coração disparado sem saber por quê. Havia uma tensão no ar, um frio estranho que fez minha pele arrepiar. E então, ouvi um grito, alto, desesperado, vindo da casa de Bruna. Levantei num sobressalto, sentindo o sangue gelar nas veias. Outro grito veio logo depois, dessa vez mais longo, mais rasgado, como se alguém estivesse sendo arrancado de dentro do próprio corpo. Meu primeiro impulso foi correr até a porta, sair e bater na casa ao lado. Mas meus pés não se moveram. Fiquei ali, paralisada, ouvindo. A casa estava viva. Móveis eram arrastados. Portas batiam com força. E os gritos se misturavam com palavras desconexas, ditas em uma língua que eu não entendia. O som era distorcido, carregado de algo que eu não conseguia descrever. Os gritos de Bruna se transformaram em algo diferente. Um lamento profundo, gutural, que não parecia humano. E então, o que ouvi me fez cobrir a boca para não gritar também. Passos. Não eram os passos comuns que eu ouvia antes. Eram pesados, rápidos, indo e vindo pelo corredor da casa. Mas havia algo errado neles. Algo errado demais. Os passos não pareciam tocar o chão. Eles ecoavam como se viessem de todos os lados ao mesmo tempo. Como se algo estivesse correndo nas paredes. Foi quando as luzes da casa piscaram violentamente. Através das frestas da cortina, vi a sala se iluminar e escurecer num ritmo frenético, como se a eletricidade estivesse sendo sugada por alguma força invisível. E então, o silêncio. Tão repentino quanto tudo começou, tudo parou. Fiquei ali, imóvel, sentindo o coração bater no peito como um tambor. Nada mais se moveu. Nenhum som. Voltei para minha cama, mas não consegui dormir. Eu queria acreditar que aquilo tinha sido apenas um surto, um episódio isolado. Mas no fundo, eu sabia que era apenas o começo. Na manhã seguinte, a casa ao lado parecia normal. Silenciosa, como sempre. Mas agora, o silêncio era diferente. Não era apenas ausência de som, era um peso.
Um vazio estranho que fazia parecer que aquele lugar estava separado do resto do mundo. Fiquei observando por um tempo, esperando ver algum movimento, mas ninguém saía. Nenhuma janela se abria, nenhuma porta rangia. Minha inquietação cresceu. Algo em mim dizia que eu precisava ir até lá. Respirei fundo e cruzei o pequeno portão de madeira que separava nossas casas. Bati a porta uma vez. Nenhuma resposta. Bati de novo, mais forte. A maçaneta girou lentamente e a porta se abriu apenas o suficiente para que eu visse um par de olhos fundos e cansados. Era Dona Marta. Por um instante, ficamos em silêncio. O rosto dela parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Suas olheiras estavam profundas, a pele pálida, os lábios tremiam levemente. "Bom dia, minha filha", murmurei, sem saber bem o que dizer. Ela não respondeu. Apenas olhou para os lados, como se tivesse medo de que alguém nos ouvisse, e abriu um pouco mais a porta. O que vi dentro da casa fez meu estômago revirar. O lugar que antes era aconchegante, cheio de vida, agora parecia abandonado. Os móveis estavam fora do lugar, algumas cadeiras viradas, cortinas fechadas, luzes apagadas. O ar tinha um cheiro estranho, pesado, uma mistura de vela queimada e algo úmido, apodrecido. "Dona Marta, o que está acontecendo?" Ela abriu a boca para responder, mas antes que dissesse qualquer coisa, um som veio do fundo da casa. Um sussurro, baixo, arrastado, vindo de um dos quartos. Dona Marta congelou. Pude ver seus olhos se encherem de lágrimas antes mesmo de ela falar. "Reze por minha filha." E então, sem mais uma palavra, fechou a porta devagar, trancando-me do lado de fora. Fiquei parada ali por um longo tempo, com o coração acelerado. Eu não sabia o que estava acontecendo naquela casa, mas pela primeira vez, tive certeza de que aquilo não era apenas tristeza ou doença. Era algo muito pior. Algo que estava se espalhando como uma sombra invisível. E eu temia que, cedo ou tarde, essa sombra alcançasse a todos nós. Depois daquele breve encontro com Dona Marta, decidi me afastar. Eu sabia que algo terrível acontecia naquela casa, mas minha mente insistia em encontrar explicações racionais. Talvez Bruna estivesse doente. Talvez a família estivesse lidando com algo que eu não compreendia. Então, eu tentei seguir minha rotina. Mas na noite seguinte, percebi que fugir daquilo era impossível. Eu estava trancando a porta antes de dormir, quando um movimento na casa ao lado chamou minha atenção. A cortina do quarto de Bruna estava entreaberta e uma luz fraca piscava lá dentro. Foi então que a vi. Bruna estava ali, de pé, no meio do quarto. Mas algo nela estava errado. Seus ombros pareciam deslocados, seu pescoço inclinado de uma forma que me fez estremecer. Seu corpo estava rígido, tenso, como se estivesse sendo segurado por fios invisíveis. Ela não se movia como uma pessoa normal. Fiquei imóvel, sem conseguir desviar o olhar. Então, lentamente, Bruna virou a cabeça em minha direção. Não foi um movimento humano. Foi um giro lento, travado, como se os ossos dela resistissem ao movimento. E então, aquele sorriso. Um sorriso largo demais, forçado, como se sua pele estivesse sendo esticada além do limite. Senti um pavor gelado tomar conta do meu corpo. Mas o pior veio a seguir. Com um movimento estranho, ela ergueu um dos braços e pressionou a palma da mão contra o vidro da janela. Eu juro que por um momento, aquilo não parecia uma mão. Os dedos estavam longos demais, a pele escura, quase roxa. As unhas pareciam garras. Meu corpo inteiro travou. Eu queria correr, gritar, me esconder, mas não conseguia me mover. Foi quando as luzes do quarto piscaram violentamente. No instante seguinte, tudo ficou escuro e Bruna desapareceu da janela. Abracei meu próprio corpo, sentindo o coração disparado, tentando encontrar uma explicação para aquilo. Mas não havia explicação. O que quer que estivesse dentro daquela casa, dentro de Bruna, aquela coisa sabia que eu estava olhando. E pela primeira vez,
tive certeza de que estava olhando de volta para mim. Naquela noite, enquanto o luar pálido desenhava sombras longas pelo meu quintal, decidi caminhar para tentar acalmar a inquietação que me atormentava desde os acontecimentos recentes. Cada passo ecoava no silêncio, e o ar parecia carregado de presságios sinistros. Foi então que, de repente, ouvi um som que me paralisou. Meu próprio nome, sussurrado de forma rouca e desconexa, como se viesse de algum lugar entre os mundos. A voz parecia pertencer a Bruna, mas não era a voz doce e juvenil que eu conhecera. Era profunda, áspera e carregada de uma tristeza e fúria que não poderiam ser atribuídas a uma jovem. Cada sílaba reverberava em meu interior, arrancando-me um frio que parecia congelar até a alma. Fiquei imóvel, com o coração batendo descompassado, incapaz de discernir se o que ouvia era fruto de minha imaginação ou a materialização de algo maligno. O som se repetiu, mais insistente desta vez, como se a própria escuridão quisesse me arrastar para aquele abismo de terror. A sensação de ser observado se intensificava a cada instante, e a ideia de que algo além do natural tentava se comunicar me consumia por dentro. Recuando lentamente, deixei que o som se dissipasse, mas ele ecoava incessantemente em minha mente, como um lembrete perturbador de que aquilo era apenas mais um prelúdio do horror que se desenrolava naquela casa. Ao fechar a porta de casa, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas a lembrança daquela voz grotesca permaneceu gravada em cada batida do meu coração, prenunciando que o mal ali presente não descansaria tão facilmente. Na manhã seguinte, uma inquietação tomou conta da vizinhança. O pequeno Samuel, o irmão caçula de Bruna, chorava desesperado no quintal, chamando pelo cachorro da família. Rex, um vira-lata brincalhão, nunca se afastava de casa. Mas naquela manhã, ele simplesmente havia desaparecido. Fiquei observando de minha varanda enquanto Dona Marta tentava acalmar o filho. O Sr. Osvaldo, com olheiras profundas e uma expressão fechada, circulava pela rua chamando pelo animal. O medo nos olhos daquela família era evidente. Não era apenas um cachorro sumido. Era algo mais. Tentei convencê-los de que Rex logo voltaria. Talvez tivesse escapado pelo portão e estivesse vagando por aí. Mas no fundo, eu sabia que isso não era verdade. Porque naquela noite, pouco antes de dormir, eu ouvi algo. Vozes, não humanas, não nítidas, apenas um sussurro distorcido vindo da casa ao lado. Um murmúrio que parecia ecoar das paredes, e junto dele, um som baixo e estranho, algo entre um rosnado e um gemido abafado. O coração disparou no meu peito. Não tive coragem de me levantar para olhar pela janela. Apenas fechei os olhos e esperei que aquilo cessasse. Na manhã seguinte, ninguém mencionou o desaparecimento de Rex. O Sr. Osvaldo não saiu mais para procurá-lo. O pequeno Samuel não chorava mais. Era como se todos tivessem aceitado um destino silencioso, como se soubessem que buscar respostas seria inútil. E o pior de tudo foi a sensação que me dominou naquele dia. O instinto que sussurrava dentro de mim, avisando que Rex não tinha fugido. Ele estava dentro daquela casa. Ou pelo menos, o que restava dele. O sumiço de Rex foi um ponto de virada. Depois daquele dia, um peso invisível se instalou na vizinhança. Era como se a própria atmosfera tivesse mudado, carregada, opressiva. As noites ficaram mais longas, os dias mais silenciosos. E foi nesse silêncio que os sussurros começaram. No início, eram sutis. Palavras indecifráveis que se misturavam ao vento. Eu me deitava na cama, tentando ignorá-los, convencendo-me de que eram apenas ruídos da noite. Mas logo percebi que os sons não vinham de fora. Eles vinham da casa ao lado. Toda madrugada, por volta das 3 horas, o mesmo ritual começava. Um murmúrio baixo, insistente, vindo do quarto de Bruna. Não era uma única voz. Eram várias, sobrepostas, desalinhadas, como se muitas bocas falassem ao mesmo tempo. Algumas sussurravam com urgência, outras riam baixinho. Mas o pior
eram aquelas que pareciam chorar. A primeira vez que prestei atenção de verdade, senti minha pele arrepiar, como se alguém estivesse passando uma lâmina de gelo sobre minha nuca. Eu queria acreditar que Bruna estava falando sozinha. Talvez estivesse doente, confusa, perturbada. Mas algo dentro de mim dizia que não era isso. Certa noite, tomada pela curiosidade e pelo terror, decidi me aproximar da janela. Puxei a cortina com cuidado, sem fazer barulho. Minha casa estava no escuro, e a luz fraca que vazava da casa ao lado era o único ponto iluminado na noite. E então, eu vi. Bruna estava sentada na cama, mas não dormia. Seus lábios se moviam rapidamente, murmurando algo que eu não conseguia entender. Sua pele parecia ainda mais pálida, quase acinzentada sob a luz fraca do abajur. Seus olhos estavam abertos, arregalados, mirando o nada. Mas o que me fez prender a respiração não foi isso, foi o reflexo no espelho do quarto. No vidro, Bruna estava sorrindo, mas na cama, ela não estava. Me afastei bruscamente da janela, o coração descontrolado no peito. Meus joelhos tremiam, a respiração ficou curta. Não olhei de novo. Naquela noite, fechei todas as portas e janelas, travei a tranca e rezei baixinho, como não fazia há anos. Mas os sussurros não pararam. E no fundo, eu sabia que Bruna não estava sozinha naquela casa. Nunca mais estaria. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Eu queria fingir que não havia visto nada. Queria acreditar que tudo não passava de uma ilusão causada pelo medo. Mas como ignorar o que meus próprios olhos testemunharam? Como continuar vivendo normalmente quando eu sabia que algo inominável estava crescendo dentro daquela casa? A partir desse momento, comecei a notar que a família de Bruna também estava diferente. Eles não saíam mais. Antes, mesmo com o problema evidente da filha, ainda tentavam manter alguma normalidade. O Sr. Osvaldo ia ao mercado, Dona Marta varria a calçada, Samuel brincava, mesmo que silenciosamente no quintal. Mas agora, nada. As janelas estavam sempre fechadas, as cortinas sempre cerradas. O portão permanecia trancado o tempo todo. E o pior, a casa parecia estar morta. Não havia mais os sons habituais da vida cotidiana. Nenhuma risada, nenhuma conversa, nenhum som de pratos na cozinha ou passos nos corredores. Apenas um silêncio denso, sufocante, que parecia absorver até os ruídos da rua. Eu observava de minha varanda, esperando ver qualquer sinal de movimento, qualquer evidência de que aquela família ainda existia. Mas os dias passavam, e a casa ao lado continuava tão imóvel quanto um túmulo. Até que certa tarde, vi o Sr. Osvaldo. Foi apenas por um momento, mas aquilo ficou marcado na minha mente. A porta da casa se abriu por uma fresta, e ele saiu. Seus olhos estavam fundos, as roupas amassadas, o rosto magro, como se tivesse envelhecido uma década em poucas semanas. Ele olhou para os lados com extrema cautela, como se temesse ser visto. Com passos apressados, atravessou o quintal e enfiou um envelope amassado sob a porta da capela da rua. Depois, sem olhar para trás, voltou correndo para dentro de casa e fechou a porta. Fiquei imóvel, tentando entender o que aquilo significava. Alguma coisa dentro daquela casa estava mantendo aquela família refém. E agora, até mesmo o Sr. Osvaldo, um homem que sempre fora forte e racional, parecia estar se rendendo ao medo. Naquela noite, os sussurros voltaram. Mas dessa vez, havia algo diferente neles. Dessa vez, eu tive a certeza de que diziam o meu nome. Depois de ver o Sr. Osvaldo deixar aquele envelope na capela da rua, passei a prestar mais atenção. Alguma coisa dentro daquela casa estava sufocando aquela família, sugando cada vestígio de vida que eles ainda tinham. E então, um novo acontecimento me fez ter certeza de que aquilo era mais do que qualquer um de nós poderia compreender. Naquele domingo, algo inesperado aconteceu. A família de Bruna tentou ir à missa. Era a primeira vez em muito tempo que os vi saindo de casa. O Sr. Osvaldo, pálido e desgastado, segurava Samuel no colo. Dona Marta caminhava ao lado,
segurando firmemente a mão de Bruna, como se temesse que a filha fugisse. Bruna. Não parecia Bruna. Seus pés se arrastavam contra o chão, como se andar fosse um esforço absurdo. Sua cabeça pendia levemente para o lado, os cabelos caindo sobre o rosto pálido e magro. Mas o que mais me assustou foi sua expressão. Ela não parecia assustada, nem triste. Seu rosto não demonstrava absolutamente nada. Era como se dentro daquele corpo não houvesse mais ninguém. A igreja ficava no fim da rua, uma construção pequena, mas sempre acolhedora. Eu assistia de longe, escondida atrás da cortina da minha janela, sentindo o coração apertado. Foi quando tudo desmoronou. No momento em que cruzaram os portões da capela, Bruna parou. Seus pés se cravaram no chão e por um instante, nada aconteceu. O Sr. Osvaldo tentou puxá-la pelo braço, mas ela não se moveu. Então, de repente, seu corpo inteiro começou a tremer. Um som estranho escapou de sua garganta. Algo entre um ronco abafado e um grunhido. Seu pescoço se contorceu de uma forma impossível e suas mãos agarraram o próprio peito, como se algo dentro dela estivesse queimando. Foi então que ela começou a gritar. Não foi um grito humano. Foi um som seco, gutural, um ruído profundo que reverberou pelas paredes da igreja. Os fiéis se viraram ao mesmo tempo, congelados de horror. O corpo de Bruna se dobrou para trás, os braços esticados, a boca aberta de um jeito impossível. E então ela começou a falar. Mas não era português. Não era uma língua que eu conhecia. Era uma sucessão de palavras rápidas e distorcidas, algo que fazia o ar ao redor parecer mais pesado, como se cada sílaba carregasse um peso invisível. As pessoas começaram a gritar. Alguns recuaram, outros caíram de joelhos, rezando em desespero. O padre correu até eles, segurando um pequeno frasco de água benta. Aproximou-se tentando tocá-la, mas antes que pudesse chegar perto, Bruna riu. Aquela risada, ela não vinha da garganta dela. Ela ecoava, reverberava por todos os cantos, como se dezenas de vozes rissem ao mesmo tempo. E então, com um movimento rápido e violento, Bruna foi lançada ao chão, como se tivesse sido derrubada por uma força invisível. Seu corpo estremeceu uma última vez. E então, silêncio. A família a pegou nos braços e a levou de volta para casa. Naquela noite, as luzes da casa ao lado ficaram acesas até o amanhecer. Eu não dormi, porque antes de a porta da igreja se fechar, tive a impressão de que Bruna olhou diretamente para mim, e seus lábios se moveram sem som, formando 3 palavras que gelaram meu sangue. Eu vejo você. Depois daquele dia na capela, tudo mudou. Se antes a casa ao lado já parecia sufocante, agora ela parecia algo muito pior. Era como se tivesse sido isolada do resto da vizinhança, envolta por uma sombra invisível que ninguém ousava atravessar. Ninguém mais falava sobre a família de Bruna. Ninguém batia à porta para oferecer ajuda. A rua, que costumava ser movimentada, ficou estranhamente silenciosa. Mesmo as crianças pararam de brincar perto dali, como se instintivamente soubessem que havia algo de errado. Eu continuava observando, tentando entender o que estava acontecendo, mas algo me dizia que eu já não deveria mais olhar. Aquela casa estava mudando. Certa manhã, percebi algo estranho. A madeira do portão, antes clara e bem cuidada, parecia mais escura, como se estivesse apodrecendo rápido demais. As plantas do jardim, que Dona Marta tanto cuidava, estavam murchas, retorcidas, como se tivessem sido queimadas por dentro. E o pior era o ar ao redor. Quando eu passava em frente ao portão, sentia um frio estranho, anormal para aquele período do ano. Não era a brisa comum de uma manhã fresca. Era algo denso, que parecia se arrastar pela pele como dedos invisíveis. Naquela noite, o cheiro começou. Eu estava deitada quando senti. Um odor forte, amargo, algo entre madeira queimada e carne estragada. Fechei todas as janelas, mas o cheiro persistia, invadindo cada canto da minha casa.
Não demorou para que eu percebesse de onde vinha a casa de Bruna. O cheiro parecia emanar dali, impregnando o ar, espalhando-se pelas paredes, como se algo dentro estivesse se deteriorando. E então vieram os ruídos. Não eram sussurros dessa vez. Eram batidas, fortes, espaçadas, como se algo estivesse sendo arrastado dentro da casa. Cada som ecoava na noite, fazendo meu coração acelerar. Fechei os olhos e tentei ignorar. Mas então, uma batida veio mais forte do que as outras. E eu juro que veio da minha própria porta. Não tive coragem de me levantar. Fiquei imóvel na cama, segurando o cobertor contra o peito, tentando controlar minha respiração. Depois de alguns minutos, tudo ficou em silêncio novamente. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Aquela casa estava se transformando. E eu tinha medo do que estava crescendo dentro dela. Na manhã seguinte, acordei com um peso no peito, como se tivesse passado a noite inteira sufocada por algo invisível. A lembrança da batida na minha porta ainda latejava na minha mente. Mas o medo maior veio quando olhei para a casa ao lado. A porta estava entreaberta. Isso nunca acontecia. Desde que tudo começou, a família de Bruna trancava a casa como se estivesse protegendo o mundo do que havia lá dentro. Mas agora, a entrada escancarada parecia um convite silencioso. Fiquei ali, sentada na minha varanda, lutando contra o impulso de atravessar a rua e espiar. Alguma coisa dentro de mim dizia para não me aproximar. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não conseguiria simplesmente ignorar. Foi então que vi Dona Marta. Ela saiu devagar, olhando para os lados, os ombros curvados como se carregasse um fardo invisível. Seu rosto estava ainda mais magro, e as olheiras eram profundas, manchas escuras sob os olhos. Mas o que me fez prender a respiração foi o que ela carregava nos braços. Bruna, ou o que restava dela. Dona Marta segurava a filha com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Os pés de Bruna a arrastavam no chão, a cabeça pendia para trás, os cabelos desgrenhados escondendo seu rosto. Parecia um boneco quebrado. Mas então, um raio de sol passou por entre as nuvens e iluminou sua pele. E foi aí que eu vi. As marcas. Elas cobriam os braços de Bruna, listras escuras e profundas que se estendiam da ponta dos dedos até os ombros. Algumas pareciam cortes recentes, finos e longos, como arranhões feitos por garras. Outras eram maiores, quase como queimaduras, manchas avermelhadas e dolorosas. O horror tomou conta de mim. Bruna nunca fora de se machucar, nunca tivera problemas de automutilação. E ainda assim, seu corpo estava coberto por aquelas feridas. O que quer que estivesse acontecendo com ela, não era apenas psicológico. Aquilo estava deixando marcas físicas. E por um instante, Bruna ergueu a cabeça. Foi um movimento lento, como se exigisse um esforço descomunal. Seu rosto apareceu por trás dos cabelos, e por um segundo, vi aqueles olhos vazios, fundos, sem qualquer rastro da menina que eu conhecera. E então, ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Dona Marta percebeu, apertou os braços ao redor da filha e a carregou de volta para dentro de casa. A porta se fechou. O silêncio voltou. E eu fiquei ali, sozinha, com uma certeza apavorante. Bruna não estava mais lutando contra aquilo. Ela estava deixando aquilo tomar conta dela. Depois de ver as marcas no corpo de Bruna, soube que as coisas tinham chegado a um ponto sem volta. Aquela não era mais uma questão de doença ou crise emocional. Algo estava crescendo dentro dela. Algo que se manifestava no mundo físico, que deixava rastros de sua presença, que testava os limites entre o real e o impossível. Foi então que a decisão foi tomada. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, observando a casa ao lado. O silêncio era tão profundo que parecia que nem mesmo o ar se movia ali dentro. Mas por volta das 2 da manhã, vi uma movimentação. O senhor Osvaldo saiu apressado, atravessando a rua em direção à capela. Caminhava de cabeça baixa, como se carregasse o peso de um mundo inteiro nos ombros. No dia seguinte,
O boato se espalhou entre os poucos vizinhos que ainda prestavam atenção. A família havia recorrido ao padre Sebastião, um homem de fé antiga, conhecido por lidar com casos que ninguém mais conseguia explicar. Um exorcismo seria feito. A notícia me fez estremecer. Nunca havia testemunhado nada parecido, e só de imaginar o que aconteceria naquela casa, senti um aperto no peito. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena esperança surgiu dentro de mim. Se havia alguém que poderia deter aquilo, era o padre Sebastião. Os preparativos começaram no fim da tarde. Alguns homens da igreja levaram velas, água benta e crucifixos. Vi Dona Marta de joelhos no quintal, rezando entre soluços silenciosos. Samuel, o pequeno, não saía do lado do pai, segurando sua mão com tanta força que os dedos pareciam pálidos. E então, Bruna apareceu. Ou melhor, aquilo que estava dentro dela. Ela foi trazida para a sala pelos pais, que a seguravam com firmeza pelos braços. Mas Bruna não resistia. Apenas caminhava devagar, como se já soubesse o que aconteceria. Seu rosto continuava pálido, os olhos fundos, a boca ligeiramente curvada num sorriso que me fez prender a respiração. Ao cruzar a porta, ela parou. E então, virou a cabeça na minha direção. Seu olhar encontrou o meu por um instante. E sem mover os lábios, sem emitir um som sequer, eu ouvi sua voz dentro da minha cabeça. Ele já sabe que você está assistindo. Meu corpo gelou. A porta se fechou. E então, a noite caiu. Era a hora do exorcismo. O vento soprou mais forte naquela noite, como se a própria natureza soubesse o que estava prestes a acontecer. O céu, antes limpo, se cobriu de nuvens pesadas, e um silêncio opressor tomou conta da vizinhança. Da minha janela, observei a casa ao lado com o coração apertado. O padre Sebastião chegou pouco antes da meia-noite, acompanhado por 2 auxiliares. Carregavam uma grande Bíblia, um frasco de água benta e um crucifixo de prata. Dona Marta os recebeu com os olhos inchados de tanto chorar. O Sr. Osvaldo permaneceu imóvel ao lado da porta, parecendo um homem que já havia perdido toda a esperança. E então, eles entraram. A porta se fechou atrás deles, e por um longo momento, tudo ficou em silêncio. Esperei. O tempo passou de forma estranha. Minutos pareciam horas, e eu sentia um peso no peito, uma angústia crescente que se intensificava a cada segundo. Então aconteceu. Um grito rasgou a noite. Era Bruna. Mas não era a voz dela. Era algo profundo, gutural, um som que ecoava pelas paredes como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. Segundos depois, ouvi os móveis sendo arrastados, objetos caindo, pancadas secas contra as paredes. O padre Sebastião começou a rezar alto, sua voz firme tentando se sobrepor ao caos que se instalava dentro da casa. Bruna gritava, urrava, falava em línguas que eu não conhecia. Algumas palavras pareciam latim, outras eram apenas sons distorcidos, desumanos. As luzes da casa começaram a piscar violentamente. Minha respiração ficou curta. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Então, vi algo que fez meu sangue gelar. No vidro da janela da sala, uma sombra se formou. Não era o reflexo de Bruna. Era algo maior, algo que não tinha forma definida, algo que parecia se mover de maneira errática, como se tentasse se desfazer e se recompor ao mesmo tempo. E então, aquela sombra virou-se para mim. Mesmo sem olhos, eu soube que estava me olhando. Meu corpo travou. O ar ao meu redor ficou pesado, minha cabeça latejava, e por um instante, tive certeza de que algo estava tentando atravessar a janela. Então, uma nova pancada soou dentro da casa, e a sombra desapareceu. O padre Sebastião gritava suas orações agora. A voz de Bruna se misturava às preces, os gritos se transformando em risadas, depois em choro, depois em algo que parecia muitas vozes ao mesmo tempo. Senti uma pressão insuportável nos ouvidos e caí de joelhos no chão, tampando a boca para não gritar.
De repente, tudo parou. As luzes se apagaram. O silêncio caiu como um manto pesado sobre a rua. E então, apenas um som se fez ouvir. Uma última respiração longa e arrastada. Depois, o som de um corpo caindo no chão. E por um momento que pareceu eterno, a noite ficou imóvel. O exorcismo havia terminado, mas algo dentro de mim me dizia que aquilo não tinha ido embora tão facilmente. O silêncio que se seguiu ao exorcismo foi pior do que qualquer grito. Era um vazio denso, sufocante, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Da minha janela, olhei fixamente para a casa ao lado, esperando qualquer sinal de movimento. Mas por um tempo que pareceu infinito, nada aconteceu. Então, a porta se abriu lentamente. O padre Sebastião saiu primeiro. Seu rosto estava pálido, as vestes encharcadas de suor, as mãos ainda segurando o crucifixo com força. Atrás dele, os auxiliares carregavam o Sr. Osvaldo, que parecia ter desmaiado. Dona Marta apareceu logo depois, os olhos inchados de tanto chorar, apoiando o pequeno Samuel, que tremia sem controle. E então, Bruna. Ela estava de pé no batente da porta, imóvel. Diferente de antes, seu corpo não tremia mais. Não havia resistência, não havia violência. Apenas silêncio. Mas algo nela ainda não parecia certo. O padre Sebastião fez o sinal da cruz e murmurou algo antes de se afastar. Os vizinhos que haviam saído para espiar começaram a se dispersar, murmurando orações baixas. A sensação na rua era de que tudo havia acabado. Mas eu não conseguia acreditar nisso, porque Bruna ainda não havia piscado. Seus olhos percorriam as pessoas ao redor lentamente, como se analisasse cada uma, como se reconhecesse algo nelas, como se lembrasse de cada um que havia assistido aquilo. E então, ela olhou para mim. Meu corpo inteiro congelou. Havia algo naquele olhar que me fez prender a respiração. Não era raiva, não era alívio, era um reconhecimento. Um sorriso discreto puxou os cantos de sua boca. E naquele instante, entendi o que aquilo significava. A coisa dentro dela não havia sido completamente expulsa. Apenas tinha aprendido a se esconder melhor. Os olhos de Bruna se fixaram nos meus por mais alguns segundos, como se quisesse que eu soubesse disso. Como se quisesse que eu carregasse esse peso junto com ela. E então, sem dizer uma palavra, ela se virou e entrou em casa. A porta se fechou atrás dela, e um calafrio percorreu minha espinha. O exorcismo pode ter terminado, mas algo me dizia que aquilo nunca foi embora de verdade. Depois daquela noite, a rua voltou ao normal. Ou pelo menos, foi o que todos fingiram. Os vizinhos retomaram suas rotinas, e ninguém mais falava sobre o que havia acontecido na casa de Bruna. Era como se, ao ignorar, pudessem apagar aquilo da memória, como se pudessem fingir que nunca tinham ouvido aqueles gritos, que nunca tinham sentido o frio rastejante que se espalhava pelo ar. Mas eu sabia a verdade. Eu via Dona Marta na varanda todas as manhãs, sentada com os olhos fixos no nada, como se estivesse esperando algo que nunca chegava. Eu via o Sr. Osvaldo mais magro, mais silencioso, como um homem que tinha perdido tudo, mesmo estando cercado por sua família. E eu via Bruna. Ela saía de casa agora. Caminhava devagar pelo quintal, às vezes até acompanhava o irmão Samuel até a padaria. Mas cada passo que ela dava parecia ensaiado, como se estivesse imitando os gestos de alguém que já não existia mais. As marcas em sua pele desapareceram com o tempo. Seu rosto ganhou cor novamente. Mas os olhos ainda estavam errados. Ela não falava muito. Mantinha um ar calmo, sereno até. Mas eu notava pequenos detalhes, pequenos gestos que ninguém mais percebia. A maneira como ela nunca olhava diretamente para os espelhos. O jeito como às vezes ela se virava bruscamente, como se tivesse ouvido algo que ninguém mais escutou. E o mais perturbador de tudo, a sensação constante de que ela sabia. Sabia que eu a observava. Sabia que eu nunca esqueci. Uma noite, semanas depois do exorcismo,
acordei de um pesadelo sem me lembrar do que tinha sonhado. Meu quarto estava escuro e o ar parecia mais pesado do que o normal. Tentei me acalmar, mas foi então que senti um arrepio frio subindo lentamente pela minha espinha. Me virei devagar para a janela. E lá estava Bruna, em pé na calçada, parada no meio da noite. Não se movia, não piscava. Apenas me olhava. Eu quis correr, quis fechar as cortinas, quis rezar, mas não fiz nada disso. Apenas fiquei ali, imóvel, olhando de volta. Então, depois do que pareceram horas, Bruna sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, quase imperceptível. E então, virou-se e voltou para casa, sumindo na escuridão. Foi naquele momento que eu entendi. A coisa dentro dela pode ter se escondido, pode ter aprendido a fingir, mas nunca foi embora. Nunca irá. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. A rua, antes carregada de tensão, aos poucos voltou ao que era antes. As crianças voltaram a brincar na calçada. Os vizinhos retomaram suas conversas no fim da tarde. Era como se um peso invisível tivesse finalmente sido retirado do ar. Na casa ao lado, o Sr. Osvaldo e Dona Marta se esforçavam para reconstruir sua rotina. Samuel corria pelo quintal novamente e Bruna parecia melhor. Ela sorria mais, falava com as pessoas, ajudava a mãe com as tarefas. Para todos os olhos, estava curada. Mas eu sabia a verdade, porque algo mudou no dia em que o padre Sebastião voltou. Ele chegou discretamente, sem cerimônia, sem ser chamado. Caminhou até a casa de Bruna e bateu à porta. Dona Marta atendeu e hesitou por um instante, mas depois o deixou entrar. Eu observei tudo de minha varanda, sentindo o peito apertado. Ficou lá dentro por quase 1 hora. Nenhum som, nenhum grito, nenhuma reza, apenas um silêncio absoluto. Quando saiu, seu rosto estava sereno, mas seu olhar dizia outra coisa. Ele se virou lentamente em minha direção. E então, antes de ir embora, fez o sinal da cruz para mim. Meu corpo gelou, apenas abaixei a cabeça, sentindo um arrepio profundo percorrer minha espinha. Eu nunca soube exatamente o que aconteceu naquela última visita. Mas, depois daquele dia, Bruna nunca mais me olhou daquele jeito. Nunca mais apareceu de madrugada na frente da minha casa. Nunca mais sorriu daquele jeito estranho, como se soubesse de algo que eu não sabia. As noites voltaram a ser silenciosas. O frio estranho desapareceu. A casa voltou a ser apenas uma casa. E eu tentei seguir em frente. Mas às vezes, bem no fundo da minha mente, uma dúvida me assombra. E se aquilo não foi embora? E se apenas esperou? Agora, já sou velha. Minha casa ficou vazia e passo os dias sentada na varanda, observando o mundo se mover ao meu redor. A casa ao lado já teve novos moradores, novas histórias, mas nunca me esqueço. E toda noite, antes de dormir, ainda deixo uma luz acesa. Porque no fundo, uma parte de mim sabe que ele nunca foi embora de verdade. Apenas aprendeu a esperar.